nem todos os dias são iguais. Uns são mais alegres, outros mais tristes. Alguns dias nós temos o que comemorar, outros nós temos muito o que esquecer. Qual é o dia mais especial da sua vida? Você se lembra? Você saberia responder facilmente essa pergunta? Que dia nós não devemos nos esquecer jamais? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender qual dia é o mais importante da nossa vida, o dia da nossa libertação. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, seja muito bem-vinda, você, minha querida amiga, seja muito bem-vindo, você também, amigo aqui que sempre está conectado na TV Novo Tempo. Ela fica ligada quase que 24 horas por dia na sua casa. Muito obrigado por você estar aqui junto comigo no programa Está Escrito, para a gente estudar a Bíblia, aprender e receber a bênção de Deus para a nossa vida. Isso é tão importante, não é mesmo? Quero deixar aqui um abraço para você, um abraço para todos os nossos amigos que acompanham fora do Brasil, você que está acompanhando aí na Europa, em Portugal, você que está acompanhando também na África, que Deus abençoe a sua vida. Desde aqui do Brasil, dos estúdios da Novo Tempo, espero que a graça de Deus, a paz do Senhor esteja sobre você, sua família, seus projetos pessoais, tá bem? Nós, hoje, muitas vezes, temos dificuldade de entender quem é que faz o mal de verdade. Já percebeu que quando morre uma criancinha, de maneira muito triste, dramática, algumas pessoas dizem assim, Deus quis assim. Às vezes acontece uma catástrofe e a gente fala assim, não, Deus permitiu que isso acontecesse. Mas será que é isso mesmo? Quem é o responsável pelo mal? Até onde o mal pode ir? Deus é o responsável último do mal? Como entender esse assunto tão complexo? Algumas pessoas dizem que se Deus ele é tão poderoso quanto a Bíblia afirma, mas ele permite que o mal ainda se manifeste, significa que ele não é um Deus bom. Será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Eu queria dizer para você que na revista aqui, Esperança, a cura do pecado, tem a última lição, que é a lição 8, que fala sobre o fim do pecado. É um estudo extraordinário para você compreender como o pecado ele acontece e até onde ele vai ser permitido na história do universo. Se essa é a dúvida que está no seu coração, essa é a revista Esperança que você precisa pedir agora mesmo. Então faz o seguinte, liga para a gente aqui, o número do telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar de segunda a quinta, sempre até às 11h30 da noite, que nós vamos atender você, tá bem? Se você precisar entrar em contato com a gente através de outro meio, você pode mandar um WhatsApp, o número é o 12 98244 4449. Você vai receber um link, você vai clicar ali e vai preencher algumas informações importantes. Nós vamos enviar para você, preste atenção, sem custo nenhum. Não tem pegadinha, não tem custo nenhum, tá bom? Eu ainda queria lembrar você de algo muito importante que vai acontecer aí nos próximos dias, está para acontecer. Dia 27 a 31 de março, nós vamos ter aqui na Novo Tempo uma celebração especial. É a grande festa cristã relembrando a Semana Santa, o sofrimento, o sacrifício de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. É muito especial, todos os anos, a gente relembrar o que Jesus fez por nós. Então eu quero convidar você a ficar ligado. Está aparecendo aí no GC os horários da nossa programação. Fique atento, participe com a gente que com certeza vai abençoar demais a sua vida. Muito bem, nós estamos aqui na série O Êxodo e eu queria hoje falar com você sobre o Dia da Libertação. Que dia especial é esse? Voltando lá para o passado, no livro do Êxodo, eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 12 desse livro, o verso 14. Olha que diz assim, Êxodo 12, o verso 14.
Esse dia vos será por memorial, por lembrança, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Veja, nem todo dia é igual ao outro, apesar de todos os dias serem especiais, não é mesmo? Alguns dias são mais alegres, você fica feliz com as coisas que acontecem, já outros são mais tristes. Alguns dias são ensolarados, outros são nublados, a gente só quer ficar dentro de casa, debaixo de uma coberta. Alguns dias a gente tem muito o que comemorar, outros a gente tem muito o que esquecer. Como é que tem sido aí os seus dias? Como é que começou esse ano para você? Veja, se você estivesse lendo no livro da sua vida, você diria que tem ainda páginas para escrever? Ou, quem sabe, você tem páginas para rasgar? Algo especial aconteceu com você recentemente? Ou será que alguma tristeza ela se tornou realidade e você está tendo dificuldade de lidar com isso? Se você pudesse, voltaria e viveria tudo o que aconteceu hoje, ou o que aconteceu no passado recente? Ou será que você, se tivesse o poder, teria pulado para os dias seguintes ou para o dia de amanhã? Veja, na verdade, todos nós vivemos entre dias de luta e entre dias de glória, não é mesmo? Mas apesar de todos os pesares que possam ter acontecido com você, alguns dias não podem jamais serem esquecidos. Como, por exemplo, o dia do seu nascimento. O meu já faz um tempinho, viu? Foi dia 8 de setembro de 1982. Já estou ficando velho, os cabelos brancos, né? Outro dia que eu não consigo esquecer, por exemplo, foi o dia da formatura na minha faculdade. Eu não tenho bem certeza se foi dia 16 de dezembro do ano de 2003. Outro dia, e esse eu não posso esquecer de jeito nenhum, é o dia do meu casamento. E agora? Ah, não, eu acho que é esse mesmo. Dia 13 de junho, amor, se você estiver assistindo aí, não briga comigo, viu? Dia 13 de junho de 2010. Outro dia especial, o dia do nascimento dos filhos. Eu, por exemplo, tenho 3. O Benjamin nasceu no dia 20 de setembro de 2016, eu acho que é isso. E as meninas nasceram no dia 4 de novembro de 2019. A gente não pode esquecer, né? São datas que a gente celebra sempre, todos os dias, porque esses são dias que se tornaram especiais, se tornaram peculiares. Sabe, o povo de Israel tem um dia que é muito especial. É o 14º dia do mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano. Esse dia para eles é um dia mais especial. Esse é um dia para não se esquecer. Mas por que ele é tão importante? Esse dia, ele marca o tempo da fuga do povo do Egito. Olha comigo o que diz o capítulo 12, o verso 1 e o verso 2. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, lá na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Veja, até aquele momento do Êxodo, o povo de Israel, ele só conseguia contar o tempo que durava o cativeiro. Se você for no capítulo 12 ainda, aqui no verso 40, você vai encontrar a informação de que eles tinham permanecido no Egito 430 anos. É tempo demais. É claro que não foram 430 anos como escravos, mas boa parte deles, eles passaram sobre a batuta do chicote. Nenhum dia trazia um horizonte mais promissor. Um dia difícil apontando para outro dia angustioso. Veja, mas essa sina agora estava para acabar. Nesse encontro de Moisés e Arão com o Senhor, Deus disse para ele o seguinte: olha, eu vou determinar para vocês um novo começo. E esse começo, ele se iniciou pelo fim. Ou seja, o fim de uma era de sofrimento, o fim da era de lutas, o fim da era de dor. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em fazer novas todas as coisas. Deus é especialista em encerrar ciclos de solidão, ciclos de angústia, trazendo para a gente novas oportunidades. Para aqueles que talvez mais estejam precisando, Deus é especialista em abrir a cortina do tempo. Israel agora, eles deveriam aprender a contar os seus dias de maneira
que desse para eles uma nova perspectiva do tempo. E por isso Deus organiza, nesse primeiro momento, a primeira coisa que Deus faz, no contexto da libertação do povo do Egito, foi organizar o tempo. Mas como é que Deus fez isso? Veja, Deus mudou o calendário dos meses. O dia da libertação estaria agora dentro do primeiro mês do ano. Veja, Deus coloca como início o mês da libertação, para que eles não esquecessem jamais de que o tempo para eles começava como livres. Eles viveriam agora, a partir daquele momento, como livres, não mais como cativos. Mas a partir daqui, a gente começa a perceber que Deus estrutura o tempo, o calendário anual judaico, tendo como base aqui 7 festas que eram celebradas em 3 estações diferentes do ano. Vamos entender um pouquinho como é que funcionava esse ciclo das festas judaicas. Veja, tinham 3 festas judaicas que eram celebradas na época da primavera. Que festas eram essas? A gente tem a primeira festa, que é a Páscoa. Na sequência da Páscoa vem a festa dos pães asmos. Na sequência dos pães asmos vinha a festa das primícias. Quando a gente vai à Bíblia, a Páscoa, ela aparece basicamente em 2 passagens. No livro do Êxodo, capítulo 12, o verso 6 e 7, e no livro de Levítico, capítulo 23, o verso 5. A Páscoa acontecia no 14º dia do mês de Nissan, que era o primeiro mês. A palavra Páscoa significa literalmente passagem. Por que ela ganhou esse nome, a Páscoa, o dia da libertação, a passagem? Porque ela celebrava a passagem do anjo da morte por cima da casa dos hebreus do Egito. Ela celebrava o livramento da morte, enquanto que todo egípcio teve a morte do seu primogênito. Veja, 5 dias antes da Páscoa, cada família precisava fazer uma coisa. Eles escolhiam um cordeiro que era perfeito, ele não tinha manchas. Eles pegavam esse animal e guardavam esse animal durante 5 dias, só esperando porque aquele cordeiro tinha data e hora para morrer. Entre as 3 da tarde e as 6 da tarde, o sangue daquele cordeiro precisava ser derramado e eles pegavam aquele sangue e passavam nos umbrais da porta. Eles faziam isso com sangue e a carne, ela precisava ser assada e ela precisava ser comida até que eles roessem os ossos, para não sobrar nada. E eles comiam a carne junto com ervas amargas e também com pão que não tinha fermento. O que representava tudo isso? Esse era um símbolo de substituição. Porque o cordeiro, ele iria ser morto no lugar do primogênito daquela família. Essa, basicamente, é a ideia da festa da Páscoa. A segunda festa que você tem no calendário judaico é a festa dos pães asmos. Ela acontece lá no livro do Êxodo, capítulo 12, o verso 18, e em Levítico 23, o verso 6. Quando é que acontecia a festa dos pães asmos? Ela começava um dia depois da Páscoa. Quando era celebrada a Páscoa, entre o dia 14 e 15 do mês de Nissan primeiro, na sequência, se iniciava a festa dos pães asmos. A Páscoa celebrava a morte do cordeiro. A festa dos pães asmos celebrava a saída do povo, às pressas do Egito. Durante uma semana, no primeiro dia depois da Páscoa, o povo agora precisava celebrar essa festa dos pães asmos. Ou seja, eles precisavam comer um pão que não tivesse a presença do fermento. Por isso, todo o fermento da casa era retirado. E toda a família só poderia consumir bebidas que não fossem levedadas, que não fossem fermentadas, e também só podiam comer pães que não tivessem a presença do fermento. Essa era a festa dos pães asmos, ou seja, eles estavam livres, não tinham mais a presença do pecado entre eles. A terceira festa que acontecia era a festa das primícias. Está lá em Levítico 23, do verso 9 a 12. Essa festa ela era celebrada um dia depois do sábado de pães asmos, ou seja, um dia depois do sábado, no primeiro dia da semana, no domingo, era celebrada então a festa das primícias. O que acontecia nessa festa tão especial? Bom, era feito naquele instante a consagração dos primeiros frutos que eram colhidos da terra a Deus. Era o contexto da primavera, a época de colheita. E agora então, depois que passava a festa das primícias, que eles celebravam a primeira coisa que eles recebiam,
era um símbolo da entrada do povo na terra prometida, comendo do fruto de Deus. Agora vinha a quarta festa, que era celebrada no início do verão. Que festa era essa? Era a festa do Pentecostes. Ela aparece em Levítico 23, o verso 15 a 17. Essa festa acontecia 50 dias após a festa das primícias. Você consegue perceber um detalhe? Cada festa tinha uma data específica ligada à festa anterior. Deus organiza assim o tempo. Essa festa do Pentecostes, ela era chamada a festa das semanas, que era um tempo de celebração pela liberdade que eles haviam alcançado. Veja, eles além da liberdade, celebravam o descanso que Deus havia dado quando Ele entregou para o povo a lei, lá no Monte Sinai. Depois que chegava a festa, melhor dizendo, do Pentecostes, eles agora entravam no terceiro ciclo de festas, que aconteciam no outono. A primeira festa era a festa das trombetas. Ela aparece em Levítico 23, o verso 23 até o verso 25, e aparece em Números 29, do verso 1 até o verso 7. Veja, essa festa, ela acontecia no primeiro dia do mês de Tisrei, que era o 7º mês. Veja, esse mês também era chamado, ou melhor, essa época, essa festa das trombetas, era chamada de o dia do som do chofar. O que era o chofar? Era uma trombeta, um chifre de carneiro que eles tocavam. Esse era o dia do estrondo, esse era o dia do despertar do povo. Essa é a única festa que começava na lua nova e ela durava 10 dias, até que era celebrado o Ano Novo Civil, no 10º dia do 7º mês. E esse era um momento muito especial, porque aí então aconteceria no 10º dia do 7º mês a festa da expiação, que acontecia em Levíticos, lá você encontra isso, 26 até o verso 32. Levíticos 23, do verso 26 até o verso 32. Nessa festa da expiação, também chamada de Yom Kippur, nos 10 dias seguintes acontecia a festa da trombeta. Nesse momento, era um momento de profunda consagração. As pessoas tinham quebrantamento dentro do coração. E quando chegava o 10º dia do 7º mês, depois de iniciada a festa das trombetas, eles então iriam encerrar esse ciclo de busca pelo arrependimento, de busca por revisar a sua vida. Eles se deparavam então com o dia da expiação. Esse era um tempo que era separado para eles reconhecerem os seus pecados, para eles se arrependerem dos seus pecados. Era um tempo de dor para eles se lamentavam, eles pranteavam, era um tempo de agonia, de quebrantamento. Mas quando terminava a festa da expiação, agora eles se deparavam com a festa dos tabernáculos. E essa festa acontecia no 15º dia do mês de Tisrei, no 7º mês. 5 dias após o dia da expiação. Veja, essa festa durava 7 dias. 5 dias após o dia da expiação, essa festa começava. Ela era também chamada de festa das colheitas, ou festa do ajuntamento. O que eles celebravam? Eles celebravam o tempo passado de lamento pelo pecado. Ou seja, já não era mais uma agonia presente, era algo do passado. Eles estavam livres da dor e do sofrimento. Essa festa comemorava a provisão, ela comemorava a presença de Deus, o abrigo de Deus durante o tempo que eles caminharam pelo deserto. Essa festa ilustrava a sua habitação no mundo por vir. Veja, a primeira coisa que Deus organizou para os hebreus quando eles estavam diante de uma nova vida foi o tempo. Sabe por quê? Porque a primeira marca da liberdade é a capacidade de você poder celebrar no tempo. É poder celebrar aquilo que Deus fez por nós. Veja, Deus organizou assim o calendário dos hebreus, começando com a libertação, começando com a Páscoa e terminando com o ciclo de uma nova vida, a festa das semanas, para dizer o seguinte, que o Cordeiro de Deus nos liberta, esse é o início da libertação, mas o final dela, nós estaremos diante de Deus, na presença de Deus, na festa dos tabernáculos, que nós juntos celebraremos lá na eternidade. Essa vai ser a ação de Deus de restauração completa. E isso que Deus fez no passado estava associado ao que Ele fez na criação. Você se lembra qual foi a primeira coisa que Deus fez na criação? Deus começa criando o tempo. Ele diz, haja luz, e houve luz.
E diz o texto bíblico que houve tarde de manhã, o primeiro dia. Veja, antes de Deus criar qualquer coisa, antes de Deus dar forma ao espaço e à matéria, Deus cria o tempo. E qual foi a última coisa que ele faz na semana da criação? Deus institui o sábado, que era um santuário ou um tabernáculo dentro do templo, que apontava para a liberdade, que apontava para a eternidade que Deus estava oferecendo para o homem. Veja, o seu calendário, ele pode não ser judaico, mas ele também deveria estar organizado dentro dessa perspectiva. Que tudo comece com Cristo e que tudo termine com a eternidade. Você está entendendo? Que as coisas mais importantes no hoje sejam você viver ao lado de Cristo e que isso seja a sua preparação para os dias que estão no ali, que estão no além. Mas veja, o dia mais especial para os hebreus, o dia da Páscoa, era um dia onde eles relembravam o tempo da praga. O faraó tinha endurecido seu coração. Em Êxodo capítulo 4, o verso 1 e o verso 2, a gente vê exatamente o que aconteceu. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, ele é meu primogênito. Eu digo depois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu te matarei o teu filho, o teu primogênito. Olha só que coisa interessante. Esse dia especial, celebrado pelos hebreus, ele marcava o derramamento final do juízo de Deus sobre Faraó e sobre o Egito. O Senhor sabia que aquele tirano, ele endureceria o seu coração diante das ações de juízo de Deus. Mas naquele dia, no último dia, Deus derramaria a sua última ação de juízo, despedaçaria o coração daquele homem que tinha um coração de pedra. Veja, a cela dos hebreus tinha no coração de Faraó a chave da sua liberdade. Somente quando o coração daquele homem foi quebrado, os filhos de Israel poderiam partir em liberdade. Se lá no passado, Deus concedeu oportunidades para que Faraó não precisasse ser levado ao seu limite, para ele não precisar ver o seu filho primogênito morrendo, e ele resistiu mesmo assim, eu quero te dizer que aquele dia é um marco do dia que nós veremos daqui a pouco, o dia da nossa libertação. Nós devemos celebrar isso, porque vai chegar um momento em que Deus vai destruir, não é o coração de Faraó, Deus vai destruir o coração do diabo. Ele não poderá mais conter o seu povo, ele não poderá segurar um único momento a mais, porque o tempo do juízo de Deus será derramado. Mas aquele dia devia ser celebrado também como o tempo da graça. E se você for ao livro do Êxodo, capítulo 12, o verso 24, você vai relembrar o seguinte: guardai, pois, isto por estatuto perpétuo para vós outros e para vossos filhos para sempre. Veja, aquele dia deveria ser guardado por estatuto perpétuo. É uma ordem muito importante que a gente encontra nesse dia tão especial da Páscoa. A palavra guardar aqui, na língua hebraica, é a palavra shomer, que significa literalmente aquele que guarda. Essa palavra ela é muito importante porque ela diz o seguinte: se você guarda alguma coisa, essa coisa não é sua, ela é maior. Essa palavra ela resume teologicamente o que acontece na vida do cristão. Nós não guardamos dias, nós não guardamos festas. Esses dias é que nos guardam porque existe alguém que é poderoso, que é muito maior do que nós e que provê as nossas necessidades. Quando o povo se apegava à guarda daquele dia tão especial, o dia da Páscoa, eles entendiam que nunca iria faltar para eles a graça da parte de Deus. Extraordinário isso, não é mesmo? É por isso que Deus chamava Adão de o guardião. Lá em Gênesis 2,15 diz: o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Por que o homem, no caso Adão, foi chamado de guardião? Porque para Deus, o guardião é aquele que tem o usufruto, é aquele que guarda, que tem não o título de propriedade, mas tem a responsabilidade para viver sobre a abundância que só Deus pode oferecer. Veja, tudo na vida é uma graça. Nós somos
guardiões, somos protetores. Tudo que você tem não é seu, é de Deus. Quando a gente entende isso e guarda isso dentro do nosso coração, a gente descobre que está em João 3:27, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Tudo nessa vida é uma dádiva. Você ser um guardião significa que você não tem a posse de nada, você tem apenas usufruto. Isso nos liberta da vaidade, da avareza, da arrogância, do orgulho. Se a primeira reação do homem após o pecado foi ter medo, foi fugir de Deus, veja, ele estava rejeitando essa função de guardião, de protetor. Ele estava exposto ao vírus do orgulho, ao vírus da vaidade. Naquele dia, o homem não apenas rejeitou o dono, ele rejeitou todas as coisas do dono. Veja, esse medo nos faz viver numa rebelião aberta contra Deus. É por isso que lá no Êxodo, Deus disse, vocês devem guardar esse dia como estatuto perpétuo. Se vocês guardarem esse dia, quando o Cordeiro morreu e através do sangue libertou vocês, o vírus do pecado, da rebelião, da maldade não vai encontrar eco dentro do coração. Na morte do Messias, nós encontramos o perdão que nós tanto precisamos. Guardar, celebrar esse dia, a morte de Cristo, nada mais é do que escolher ser guardado, protegido pela graça de Deus. E viver nesse presente é um privilégio, uma função especial que Deus dá para guardiões, para pessoas como você, como eu. Hoje, você pode guardar a palavra de Deus no seu coração. Hoje, você pode permitir que a graça de Cristo seja colocada sobre os umbrais da sua existência. Porque se você fizer isso, você vai estar preparado para começar uma nova etapa da sua história, na direção da Terra Prometida. Deus escolheu hoje você, para que hoje você celebre esse dia especial da morte de Cristo, porque aquele evento da cruz é o seu passaporte para a eternidade. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Esse é o dia mais importante da sua vida, porque por causa dele, você pode ter certeza que não lhe faltarão dias na eternidade. Não jogue na vida com as moedas do diabo. Aposte no seu futuro com a graça de Cristo, porque esse dia vale a pena ser lembrado. Eu queria nesse instante consagrar sua vida nas mãos desse Deus poderoso. Você pode fazer isso comigo em oração? Senhor, que o dia da morte do Cordeiro, o sacrifício do Messias, nunca saia de diante dos nossos olhos. Que esse seja o dia que nos abre um caminho para a eternidade. Que as nossas esperanças não estejam resumidas ao mundo que nós vivemos, mas à eternidade que nós ainda não conhecemos. Que a Tua graça esteja sobre nós, nos liberte, te pedimos isso em nome de Cristo. Amém. O programa está terminando, mas eu queria lembrar você que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.